Também é um déficit comercial porque os Estados Unidos precisa desses produtos. Se a gente pegar no micro agora, digamos que esse déficit que ele tem com a China, porque as empresas americanas foram produzir na China para reduzir custo, mas mantiveram o que dá o maior retorno é a propriedade intelectual, é a parte high-tech. Digamos, pegar o exemplo da Apple, que todo mundo gosta de pegar o exemplo da Apple, né? Então a Apple foi produzir o seu telefone em outros países, principalmente na China, porque aquilo é bom para a Apple, né? Porque se ela produzir nos Estados Unidos, digamos, por um milagre também voltasse a produzir nos Estados Unidos, o iPhone ia de $1.000 para $5.000. Aí eles não conseguiriam mais vender a quantidade de iPhone que vende para o resto do mundo e para eles mesmos, né? E não iam conseguir rentabilizar a propriedade intelectual que está no iPhone. Então não faz sentido economicamente e nem sob o ponto de vista das finanças corporativas, né? É por isso que eu acho que não vai chegar no limite dele tentar atingir todos esses objetivos, porque o próprio empresariado, os próprios capitalistas americanos não vão deixar ele seguir em frente com essas loucuras dele, porque não faz o menor sentido econômico tudo que ele está fazendo. Se ele atingir todos os objetivos dele, todos são contraditórios. Na realidade, é mais um jogo midiático, um jogo de cena, um jogo para agradar a base eleitoral dele, porque esse negócio de quem perdeu o emprego, né, com a desindustrialização lá no meio oeste americano, o pessoal de bens e serviços que tem salário estagnado há muito tempo, é um problema americano. Quem criou esse problema foram eles quando fizeram esse movimento. Então você vê que os países não querem mais depender dos Estados Unidos. E desde que o Trump assumiu, você já, o que o Ricardo falou, os países já estão se movimentando. É o que eu costumo brincar. Enquanto o Trump fica brincando de ameaçar os outros, os países estão trabalhando, né? O Lula foi para a China, o Lula foi para o Japão, fechou um acordo da Embraer com o Japão, né, para fornecer avião. Se não me engano, eu vi hoje a notícia de um acordo que a Embraer fechou de vender 45 aeronaves para a Dinamarca, podendo aumentar em 10 aeronaves, um acordo de $21 bilhões. Então, os países estão se organizando. Eu costumo brincar, enquanto o Trump está chutando os outros, os países estão se dando a mão. Porque é o que o Ricardo falou, os países não podem falar, não posso depender desse louco, né? Eu vou tentar achar alternativas. Ele está fazendo um movimento, na realidade ele está unindo, principalmente o sul global, né? E aí até a própria União Europeia está tentando acelerar os acordos com o Mercosul, né? O Japão e Coreia do Sul e China fazendo acordo entre eles, historicamente rivais, né? Países historicamente rivais, infelizmente, né? Por coisas que aconteceram no passado, até por um sistema imperialista japonês, né, até a Segunda Guerra Mundial. Então você vê que os países não querem mais depender dos Estados Unidos. E tá certo, qualquer um estrategicamente falando, não vou ficar dependendo desse cara, eu preciso arrumar outros mercados. Então o mundo vai se reacomodar. Um mundo multipolar eu acho que é irreversível, a menos que aconteça uma catástrofe de uma guerra, né, que seria talvez o último lance para tentar defender a hegemonia americana, defender um mundo unipolar onde os Estados Unidos continue sendo o poder hegemônico. Mas, se isso não acontecer, e eu acho que o mundo está tentando desarmar também esse lance final da guerra, é irreversível que o mundo vai se tornar um mundo multipolar. Aliás, o Lula acabou de referendar agora, né, a lei de reciprocidade. Então, se colocar a tarifa de 50% na gente, a gente vai colocar a tarifa de 50% em vocês também. Mas eu não acho que no final das contas vai ter essa tarifa de 50%. Talvez uma tarifa de 20%, 25%, cotas de importação. Eu acho que é o objetivo do Trump. Ele sempre faz isso, né? Joga lá em cima para tentar negociar o meio termo. Ele está comprando briga com todo mundo. Ele não tem como levar em frente a briga com todo mundo. Nós somos só uma parte. Ele está brigando com a China, com o Japão, com a Coreia do Sul. É um cara que está comprando briga com o mundo inteiro. Então, o que o mundo tem feito, a despeito do que o Trump está fazendo, é respeitando os organismos e é estendendo a mão para os outros, né? Mas ele vai comprar esse 50% de alguém, porque ele não produz, e compra dos outros é porque ele não produz, né? Ou não tem capacidade de produzir a preços competitivos. Obviamente, se ele conseguisse produzir suco de laranja dentro dos Estados Unidos no mesmo preço que ele paga para o Brasil, ele estaria consumindo internamente. Então, se ele está consumindo o nosso suco de laranja, é porque ele não produz a preços competitivos. Se ele consumir a mesma coisa, ele vai pagar 20% a mais. Os outros 50% ele vai comprar de alguém. E quando ele comprar de alguém, é aquilo que eu falei, no limite tudo que é produzido é consumido. Quando ele comprar de alguém, vai abrir uma oportunidade para o Brasil vender para esse outro país. Então, os mercados vão se deslocar e vão se acomodar a outros preços, possivelmente, né? Mas vão se reacomodar. Esse curto, médio prazo vai ter um impacto econômico negativo num setor ou outro, numa economia de um país ou outro, mas o mundo vai se reacomodar, né? Porque tudo que é produzido é consumido. E o Eduardo Bolsonaro está comentando antes, fazendo graça lá e tal. Se ele tivesse essa moral toda, ele estava na posse do Trump. Ele não estava na calçada recebendo neve na cabeça porque não recebeu um convite para entrar lá. Então ele não tem essa importância toda. O Donald Trump é um ser midiático.
Ele sempre foi um cara midiático. O Lula foi para a China, o Lula foi para o Japão, fechou um acordo da Embraer com o Japão, né, para fornecer avião. Se não me engano, eu vi hoje a notícia de um acordo que a Embraer fechou de vender 45 aeronaves para a Dinamarca, podendo aumentar em 10 aeronaves, um acordo de 21 bilhões de dólares. Mas eu acho que 2 dias depois, passado aquela emoção, né, que e inclusive é muito de mercado financeiro isso, né, tentar achar, tomar uma decisão no curtíssimo prazo, todo mundo deve ter chegado à mesma conclusão. Porque qual que é o problema do Trump? Se ele estivesse comprando briga isoladamente só com o Brasil, acho que a gente tinha que se preocupar, né? Mas ele está comprando briga com todo mundo. Ele não tem como levar em frente a briga com todo mundo, né?